A paz de Cristo a todos, amados irmãos, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal, né? Um evangelista na estrada. Eu espero que vocês tenham assistido aos dois primeiros vídeos que eu divulguei aqui nesse canal, né? E a intenção é isso, é trazer Jesus Cristo, né? O moto principal, né? Das nossas vidas diariamente. Então eu vou postar evangelismo nas ruas, nós fazemos, né, os cultos ao ar livre. Também sempre trarei assim uma mensagem de meditação para que a gente possa cada dia estar mais aprendendo, né, de Jesus. Eu posso dizer que eu trarei meditações aqui, eu estarei aprendendo bem mais do que vocês que estão ouvindo aí essa mensagem, tá bom? Então, irmãos, o mundo está vivendo de uma maneira que as pessoas elas não estão mais tendo proximidade com Deus, né? Muitos nem sabem que pode contar com Deus. Então deixam Jesus Cristo, deixam a mensagem dele em segundo plano. E aí acabam sofrendo, né? Acabam achando que não tem mais saída para as dificuldades que eles passam, porque é o distanciamento de Deus, né? Eu lembro que quando eu era criança, a minha mãe dizia: olha, se lembra aí, se você estiver triste, né? Lembre que Deus existe, fale com Ele. Quando estiver alegre também, lembre que Ele existe, agradeça para Ele. Isso eu bem criança, não lembro bem a idade, mas eu lembro que marcou, né? Porque eu sabia que eu poderia contar com Ele, irmãos. Então eu espero que esse canal seja um canal de bênção na vida das pessoas. Por isso eu peço, compartilhe com a sua família, aquelas pessoas que já são cristãs, aquelas pessoas que não são cristãs, pessoas que estão passando por algum tipo de dificuldade, tá bom? Para que a gente possa aprender junto e poder divulgar Jesus. Jesus Cristo, quando entra na vida de alguém, ele faz transformações maravilhosas, viu? O Espírito Santo transforma, ele limpa uma casa. Imagine quando você encontra uma casa toda bagunçada e você vai lá, varre, limpa, tira a poeira, tira a casa de aranha, faz uma nova pintura, coloca um novo piso. Então você transforma aquela casa, né? E é uma satisfação que você fique quando você vê o trabalho terminado. Assim é o trabalho de Jesus Cristo e do Espírito Santo nas nossas vidas. É transformador, irmãos. A gente precisa mostrar para o mundo o quanto Jesus Cristo pode transformar a vida de cada um, tá bom? Então eu vou ler aqui uma mensagem hoje. Hoje eu estou com a Bíblia, a tradução de João Ferreira de Almeida, e eu quero ler no Evangelho de Mateus, capítulo 11, a partir do versículo 25, mas eu vou me ater apenas a um dos versículos depois, só para contextualizar o versículo, tá bom? Naquele tempo, respondendo Jesus, disse: graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, que ocultaste essas coisas aos sábios e inteligentes e as revelastes aos meninos. Sim, ó Pai, porque assim te aprouve. Todas as coisas me foram entregues por meu Pai, e ninguém conhece o Filho senão o Pai, e ninguém conhece o Pai senão o Filho, e aquele a quem o Filho o quiser revelar. Vinde a mim todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrarei descanso para vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Irmãos, dentro desses versículos aí nós podemos tirar várias mensagens, né? Para trazer sobre o que Cristo quer falar com cada ser humano, né? Mas eu vou me ater a apenas um versículo, ao versículo 29. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, pois sou manso e humilde de coração,
e encontrarei descanso para vossas almas. Irmãos, há quem diga que nós estamos vivendo, né, o século dos transtornos, né, psicológicos. E, de certa forma, se a gente puder perceber, a gente vê tanto de pessoas ansiosas, né, que a gente pode encontrar diariamente no nosso convívio, né? Pessoas ansiosas também, pessoas passando por alguma depressão, né? E muito disso tem a ver com o fato de que muitas das vezes a gente acha que é autossuficiente, que a gente pode resolver as coisas à nossa maneira, né? E o que acontece a gente pode perceber pessoas de todos os tipos, aqueles que são valentes, né, que acham que resolve na força da violência, ou então aqueles que se confiam em artes marciais ou em armas. E quando Jesus Cristo ele entra na vida de uma pessoa, o que acontece? A gente pode perceber que aquele ser valente, né? Aquela pessoa que achava que resolveria tudo com a violência, ela acaba entendendo que Jesus Cristo não é isso, que Jesus Cristo é amor, né? E aí ele passa a entender, né, que quando alguém esbofetear a sua face, você ofereça a outra face. Isso aí foi o próprio Jesus Cristo quem disse. Então, é difícil de a gente imaginar uma coisa dessa, né? Quando alguém pisa no nosso pé, a gente já quer logo dar um empurrão, né? Isso aí, se a gente pensar que a gente está agindo de acordo com os princípios humanos. Mas o que Jesus falou? Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Irmãos, não precisa fazer esforço para você entender que não depende de mim ser manso e humilde de coração. Quando o Espírito Santo ele habita em nós, nós podemos perceber diariamente as mudanças, né, de comportamento. Como que nós deixamos de agir de uma maneira mais reativa e passamos a ter mais paciência, né? Passamos a ter mais longanimidade no trato com as pessoas. A gente acaba exteriorizando os frutos, né, do Espírito Santo, que é a mansidão, que é a humildade. Então a gente acaba entendendo que a maneira como a gente agia, tentando resolver as coisas na violência, né, não é a maneira correta. Mas isso não precisa do nosso esforço, não depende de nós. Isso não depende de nós. É o fruto do Espírito Santo. Quando você dá lugar para Deus, né, para Jesus Cristo, isso vai aflorando de você. Você vai transmitindo para as pessoas esse tipo de sentimento, né, de atitude, sem nenhum esforço, irmãos. Então, quando a gente tenta resolver as coisas da nossa maneira, ou a gente fica ansioso, né, querendo resolver e tenta fazer as coisas de qualquer jeito para tentar alcançar o resultado, ou então a gente fica abatido e acaba ficando depressivo por não ter porventura alcançado aquele resultado esperado, né? Mas se nós somos mansos e humildes de coração, se nós tivermos esse fruto do Espírito Santo, nós aprenderemos a enxergar a vida de outra maneira. Então, nós viveremos a vida com mais tranquilidade, entendendo, irmãos, que a gente só precisa respirar, se alimentar, ter um local para reclinar a cabeça e descansar, e as demais coisas são tudo futilidades, tudo que o mundo diz para nós que é importante, mas que não é. O importante, irmão, é termos Jesus Cristo em nossa vida. E com certeza a gente vai entender essa passagem aqui na Terra de uma forma diferente, porque nós não mais agiremos conforme
conforme a nossa natureza humana, mas sim conforme o jugo de Jesus. Tá certo, meus irmãos? Então, eu espero que vocês tenham compreendido essa mensagem. Você que é uma pessoa ansiosa, reflita aí, se não é isso, se você não está querendo resolver as coisas da sua maneira. Você que está depressivo, reflita também, se não é porque você fica, às vezes, frustrado, porque não teve o resultado esperado para algo que você imaginava que seria diferente, irmãos. Eu vou ensinar uma coisa. Eu lembro lá na minha juventude que eu orava assim para Jesus: Jesus, eu desejo tal e tal coisa, mas Jesus, que o Senhor só me permita conquistar se não for me tirar da sua presença. Se for atrapalhar a minha comunhão contigo, que o Senhor não me dê. Meus irmãos, é interessante porque as pessoas diziam, eu lembro da minha irmã, a minha irmã Tati, ela falava para mim, você quando diz que vai conquistar uma coisa, você conquista. Eu acho interessante, ela falou uma vez para mim isso, talvez ela nem lembre mais, né? Mas ela falou para mim isso. Mas irmão, não era eu, não era o meu esforço, entendeu? Era porque eu dizia, Deus, só me dê se não for me afastar da sua presença. E Deus, pela misericórdia, Ele me concedia aquilo que não ia me afastar da presença dele, irmãos. Mas o ser humano é egoísta, e à medida em que ele vai conquistando as coisas, às vezes ele acha que é pelo esforço dele. E eu caí na bobagem de parar de orar dessa maneira, né? Então, isso é ruim, porque isso nos enfraquece, isso nos afasta de Deus. Então, graças a Deus que o Senhor disse, você está indo pelo caminho diferente, volte para cá. E hoje a minha oração é essa, irmãos, não ligo para bens materiais, para conquistas, de verdade mesmo. A minha vida é Cristo. O que eu tenho foi Cristo que me deu. Se Ele quiser retirar de mim, eu vou aceitar, irmãos, porque foi Ele quem me deu. Eu só quero estar vivo e só quero Ele na minha vida. Só quero a presença de Deus, a presença do Espírito Santo na minha vida. O demais, irmãos, o demais não importa. É buscar primeiro o reino de Deus, tá bom? Então reflita. Se essa sua ansiedade, se essa sua depressão, não é porque você está deixando de colocar o seu fardo, entregar nas mãos de Deus e tomar o fardo de Jesus para si. Faça isso, tá bom? Que o Espírito Santo de Deus possa confortar aí, possa entrar em cada coração, possa fazer mudança na vida de cada um, tá certo? Que Jesus Cristo esteja convosco todos os dias. Não deixe de orar, irmãos. Ora quando acordar, conversa com Deus durante o dia, agradeça pelo alimento, agradeça também pelas dificuldades, peça força para Ele, para você vencer as dificuldades, medite na palavra, diariamente, irmãos, se ler 1 ou 2 versículos, já vai estar alimentando a sua alma, já vai estar fortalecendo o seu espírito, e dificilmente uma dificuldade ou uma luta vai abalar a sua intimidade com Deus, tá certo? Então, eu espero que o Senhor Jesus Cristo tenha falado com cada um dos irmãos que estão assistindo a esse vídeo, e estaremos de volta com mais outros vídeos em breve. A paz do Senhor Jesus.